como faz para ter um ministério de 47 anos? Como né? faz? E que vai ter 50, 60 anos. Porque nós estamos falando de algo que você começou em 74, 75, 76, e nós estamos aqui conversando. Em 2022. 22, e que está vivo ainda. Amém, você está Senhor. indo para Manaus depois aqui ministrar. Isso mesmo. Entendeu? Como faz? Porque não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona a vida com Cristo, maratona. o ministério. Viu? O que você elencaria para a gente? Eu vou te dizer. Eu vou falar de 5 alianças. Tá. As alianças da longevidade, eu chamo isso. Tá? Tu pode escrever um livro depois. Beleza. Depois do meu, porque eu já tá quase lançando meu livro. Eu prefiro vender o seu. 5 alianças da longevidade. Depois se for lançar, você vai voltar aqui. Hein? Claro. Vai gravar, nós lança aqui. Com muita alegria, com muita honra. Primeiro, aliança com Deus. Ok. Você saber que tem uma aliança com Deus, que você é uma aliança de pertencimento. Não é uma aliança só de caminhada, é de pertencer. Uhum. De saber que você pertence a Deus. Que não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu tenho pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É pertencer a Cristo, deixar sua vida, a vida própria, ter essa aliança com Deus. Você está falando de um casamento. De mesmo. um casamento. Uma noiva com um de noivo. uma noiva com um noivo, né? De você saber que tem coisas que você deixa de fazer, deixa de ter, deixa de comprar, deixa de ver, deixa de realizar na vida, porque você pertence a Deus. Então, uma aliança com Deus. Segunda aliança, uma aliança com a igreja. Porque Jesus, a igreja é a construção de Cristo. É a grande edificação de Cristo nesse mundo. Ele edificou a sua igreja, fez dela uma igreja forte, que as portas do inferno não prevalecem contra ela. E você se junta em uma aliança com a igreja. Não é uma aliança de simplesmente frequentar uma igreja. É fazer parte de tudo aquilo que representa o construir a igreja. Então, desde novinho eu aprendi que a minha vida e o meu ministério não era para ter frutos físicos, né? De gravação, de visualização, de venda, de recurso, de dinheiro, de sucesso. Não, mas era ser um participante, um colaborador da construção da igreja. Entendi. Viu? Então, tudo porque que você faz... Porque às vezes um resultado individual nosso pode atrapalhar a construção da igreja. Claro, sem dúvida alguma. É baseado num homem só, né? Não é uma pluralidade, não é uma coisa que envolve, que valoriza outras coisas. Eu estou aqui porque eu valorizo o que Deus fez na sua vida e eu quero fazer parte. A te ajudar a construir esse negócio. Viu? E ter esse amor pela construção, pela edificação, pelo sustento. E isso envolve na vida, quem tem uma aliança com a igreja, nunca quer saber nada do mal, dos podres da igreja. Tu quer proteger a igreja. Tu quer mostrar a igreja sempre pura, santa, irrepreensível diante de Deus e do mundo. Então, isso me faz entrar em todas as igrejas. Durante toda a minha vida, as portas foram se abrindo. Não tem denominação aonde eu não vou. Não tem, inclusive as mais fechadas me chamam, né? Como o irmão R.R. Soares, eu vou ministrar lá, sou amigo pessoal dele, dos filhos, né? E tem as portas abertas para ministrar. E igreja católica, eu vou ministrar em igreja católica, isso escandaliza os irmãos, mas eu tenho uma palavra de Deus e o que Deus me deu não escandaliza eles de jeito nenhum, porque você consegue no meio... Da mesma forma que eu fui no meio dos coptas no Oriente Médio, dos ortodoxos, e Deus foi abrindo essas portas no meio das igrejas mais fechadas do mundo, mas era a igreja com suas distorções, com seus problemas, que eu não concordo com tudo, você não concorda com tudo, mas Deus me fez entrar porque tem um amor puro à igreja. Então você está dizendo que essa aliança com a igreja é a gente transicionar desses meros consumidores para alguém que assume uma responsabilidade por ela. Com a igreja, uma responsabilidade de vida, de amor. Tudo que eu faço é para a igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu vou ser sempre um construtor. É uma aliança de construção.
Isso é a segunda aliança. A terceira é a aliança com seus pastores, com seus pais espirituais, com gente que você vai pela vida fora com elas, né? E você vê os problemas, você vê, né? As deficiências, são homens, mas você nunca rompe essa aliança, deixa essas pessoas inferir na sua vida, te cuidar, às vezes te disciplinar, pôr o dedo na tua cara, dizer, senta um tempo, não, toca o teu instrumento mais baixo, né? Você está gritando aí, muito. Baterista. Você está gritando muito, Okay. Não grite tanto. E vão corrigindo pela vida fora. Eu vi um post teu que não estava muito bom, você tem que corrigir isso. Então, esse discipulado prático, eu tive na minha vida com os meus pastores e nunca interrompi esse processo. Você disse para mim que uma vez que você tem os mesmos pastores... Mesmo pastor, esse pastor Erasmo e o amigo dele, o Moisés, foram as pessoas que me cuidaram a vida inteira. Vida inteira. Até morrerem. Eu estava com eles nos dois, lá no túmulo, dando tchau para eles. Um 2020, outros 2021. Uau. Eu fui com eles até o fim das suas vidas, honrando a vida deles, uma aliança com a sua uma paternidade aliança com espiritual. A paternidade espiritual. Essa é a terceira aliança, que muitos rompem. E como é que foi para você? Porque muita gente está nos ouvindo. Mas, poxa, meu pastor lá falha. O meu... Não, os meus também falharam. E aí? E como é que era esses processos? Sempre tinha alguma coisa acima. Mesma coisa que num casamento. Assim, Rosana já falhou, a sua esposa já falhou, e você já falhou com ela também. Bem mais do que ela comigo. E eu com a minha esposa inúmeras vezes, né? Mas vocês não quebraram a aliança. Tinha alguma coisa, os princípios, né? Toda quebra de aliança envolve sentimentos. E princípios estão acima de sentimentos. E relacionamento com pastor é princípio acima de sentimentos. Então, isso manteve a aliança. Então, eu tive meus pastores, tenho a honra de tê-los tido e os amo demais. Escrevo sobre eles, falo sobre eles, conto as histórias deles e o quanto eles foram importantes para a minha vida. Então, essa é a terceira aliança. A quarta aliança é a aliança com a família, que é uma aliança que hoje está sendo tremendamente atacada, bombardeada, né? Com mísseis terríveis contra a família, as ideologias, isso e aquilo, a sexualidade transtornada. E tudo isso tem atrapalhado demais o bom andamento que se tinha daquilo que nós sempre amamos, que é a família. E muitas vezes um ministro também começa a fraquejar nessa aliança com a família. E quando eu falo da aliança com a família, eu falo da família da onde viemos e da família para onde vamos. Nossas esposas, filhos, né, para a próxima geração. Então, o homem de Deus que quer ir longe, ele tem que guardar essa aliança. Ele tem que honrar pai e mãe. E depois ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa ser submissa ao seu marido e viverem uma vida do jeito que a Bíblia manda, não do jeito que o mundo prega, mas do jeito que a palavra de Deus nos ensina, que é o lar cristão, filhos crentes, obedientes à palavra de Deus. Nós passaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Nós transmitiremos, então, essa aliança com a família, o quarta aliança que a gente tem que guardar. E a última aliança é a aliança com o nosso chamado. Nós sabemos para o que Deus nos chamou. Uau. E proteger esse chamado, prosperar esse chamado, né? Deixar esse chamado ser amparado pelo corpo, pela igreja, submeter esse chamado ao corpo de Cristo. Tudo isso a gente deve fazer com o nosso chamado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm por causa do chamado que Deus me deu. Eu não posso mais fazer qualquer coisa. Eu não posso mais falar qualquer coisa. Eu não posso mais agir de qualquer forma na minha vida, porque eu tenho um chamado a responder. Eu sou representante legal de Deus nesse mundo. Okay. Uma pessoa chamada por Deus se torna comprometido com profundidade. Então, guardando essas 5 alianças... Nessa última do chamado, sua história, você teve assim... propostas e tentações de abandonar o seu chamado? Inúmeras propostas. Eu sou jornalista formado. É mesmo? Sou jornalista formado.
Trabalhei na Rede Globo. Trabalhei na TV educativa também. Fui supervisor de rádios. Né? E a carreira jornalística sempre me encantou. Claro que eu me formei mais tarde na vida, com 47 anos. Já vai fazer 20 anos. Mas eu nunca deixei que isso me tirasse do foco do meu chamado. Eu sabia, quando eu me formei em jornalismo, que Deus queria que eu continuasse sendo aquele Asaf que ele podia contar comigo para qualquer coisa, que o jornalismo seria algo mais na minha vida. Uma ferramenta a mais, como foi no Oriente Médio. Eu já estava difícil de entrar no Oriente Médio como turista, né? E depois, com uma credencial internacional de jornalismo que eu consegui tirar na Bélgica, me facilitou a entrada pelo mundo afora. Então eu Olha só, era um passaporte. É um passaporte de quase imunidade. Qualquer lugar que eu vou, eu sou jornalista. Mesmo nos Estados Unidos, né? Qualquer coisa que encrenca lá, tá ali minha credencial vermelha, bonita. Credencial internacional de jornalismo. Entendi. Então aí houve aí uma tentação, uma proposta de... Uma proposta, né? De até voltar para a televisão. Mas nada disso foi mais forte que o chamado. Eu tinha que proteger e prosperar o chamado. E o jornalismo foi até prosperidade para o chamado. Para o chamado, né? Era Deus guiando Era Deus nisso. guiando. Porque daí, depois de me formar em jornalismo, eu comecei a querer escrever. Daí escrevi meu primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro, quinto livro, já tem 5 livros. Te despertou. Né? Me despertou.